Olá pessoal, eu sou a Lívia. Eu sou a Ábida. E hoje estamos no segundo episódio do podcast Mais História, por favor. No episódio de hoje, temos a honra de receber o vereador Auricélio, um exemplo de superação e dedicação da infância desafiadora à posição de destaque no município. Sua jornada é uma fonte de inspiração para todos nós. Obrigado por aceitar nosso convite, vereador. É um prazer estar participando com vocês do podcast. Auricélio, sua história de vida é muito inspiradora. Conta um pouco da sua história pra gente. Bom, eu sou o mais velho de 6 irmãos. Tivemos uma infância muito difícil, porque naquela época era muito difícil mesmo. Eu nasci no Riacho dos Ribeiros, uma comunidadezinha aqui perto, e mudamos logo aqui para a cidade. Moramos ali na Pedro Alves da Costa, com o Cachimbo 1, foi sempre ali que a gente ficou. Conseguimos fazer muitas amizades ali, mas um tempo muito difícil. Meu pai sempre foi muito trabalhador, mas era agricultor. E naquela época eu lembro que meu pai trabalhava um dia de serviço para pagar uma lata de óleo. Muito difícil. E não dava para comprar alimento para a gente. E a gente se virava como podia, né? A minha mãe lavava roupa para fora. Eu ia com ela para o açude do Cachimbo, que é bem distante aqui. Ela com uma trouxa de roupa na cabeça. Fazia faxina. E naquela época eu não recebia dinheiro para isso, era troca de alimentos, arroz, comida para a gente comer. E muitas vezes eu lembro da minha mãe chorando, porque a gente não tinha nada para colocar no fogo, não tinha nada para a gente. Muitas vezes eu via ela dormir com fome, sem comer, porque alguma coisa que tinha, ela dava para a gente. E eu sempre tive a responsabilidade, como o mais velho, de prover alguma coisa também para a minha casa. E a gente fazia muita amizade, como eu disse. Ali tinha o Dodge, a Valmira foi sempre uma mãezona para a gente. O pastor Lemos, que naquela época ele foi, um pouco depois, ele foi vice-prefeito. Em 94 ele era vice-prefeito, do doutor Marcelo. Eu lembro na época que muita gente já saía daqui do Parambu para trabalhar fora, no Rio Grande do Sul, em São Paulo. E ele fazia essas arrecadações de roupa, de comida e distribuía entre a população ali mais carente. E muitas vezes ele tirava aquelas roupas, comida e eu levava para minha casa. Eu tenho na figura do pastor Leandro como um pai para mim. E um exemplo, tanto de um ser humano que ensinava a conduzir as suas ovelhas no caminho da salvação, quanto também de pessoa humana que ajudava o próximo. Nunca esqueço do meu primeiro par de sapato, que foi o pastor Lemos que me deu. Mas a amizade foi muito importante em toda a minha história de vida. Eu prezo muito por amizade, porque abriram muitas portas para a gente. Mas naquele tempo muito difícil, nós chegamos a pegar coisa do lixo. Naquele tempo o pessoal jogava biscoitos, margarina, essas coisas que vencidas, jogava no lixão que era ali atrás da Cagessa. E a gente pegava muitas coisas ali para se alimentar, a gente tirava o que dava para aproveitar. Tinha um matadouro que era vizinho, o lixão, que a gente tirava ali, o pessoal jogava aquelas cabeças de boi, corta, joga fora. Ali a gente pegava aquelas cabeças de boi, cortava e tinha cabeça de boi grande que dava de 2 quilos de carne. A gente começava a se alimentar daí, né? Mas o que eu digo, a vida é feita de oportunidades. Muitas vezes você tem que, a oportunidade chega até você, mas na maioria das vezes você tem que correr atrás, tem que ir atrás, você não pode ficar lamentando. E era o que eu procurava fazer. Eu nunca me sentia menosprezado, apenas a gente não tinha o que muitas outras pessoas tinham, mas a gente sempre lutava para conquistar, para ir atrás, para fazer, nunca me omiti de trabalhar. Na época não tinha celular, não tinha celular, nem todo mundo tinha telefone fixo em casa, e eu tive uma ideia de ficar no pé dos orelhões. Quando o pessoal ligava de fora para falar com seus familiares, aí dizia: "Ei, diga ali para minha mãe
que eu vou ligar tal dia, tal hora. Aí ela mora na rua tal, eu ia lá, avisava, aí ganhava alguma coisinha, uma comida, um pão, eu sempre levava para comer com os meus irmãos. Foi um tempo muito difícil, mas eu tenho essa época como eu sempre tenho que ter ela na minha vida, até hoje. Para não me deixar crescer demais, para não me deixar pisar nas pessoas. Eu sempre, quando eu tiver ou muito triste ou no auge, eu sempre tenho que olhar lá para aquele Auricelio do lixão, para me ver que eu não sou nada mais do que qualquer outra pessoa. Eu apenas tive a oportunidade, Deus me abençoou e eu não deixei passar as oportunidades que tive. Foi um tempo difícil, mas eu sou muito feliz e guardo com muito orgulho esses momentos que eu tive. Antes de sua carreira política, você teve uma trajetória marcada por diversas atividades. Conta um pouco pra gente dessa história. Bom, como eu falei, a vida é feita de oportunidades. E eu acho que as oportunidades, quando batem na sua porta, ou muitas vezes quando não batem, você tem que correr atrás, elas vêm através do trabalho. Eu nunca me iludi de achar que as coisas caem do céu sem você fazer nada, sem você ir atrás. Então, na infância mesmo, eu ajudava a minha mãe na questão das roupas e que ela lavava. Fui engraxate, fui catador, porque na época a gente catava aquelas latas de óleo. Hoje não tem mais lata de óleo, hoje tem só outro recipiente. Mas vendia lata de óleo para o Luiz Oscar, litros de bebida, a gente catava e vendia. Alumínio, então na época eu nem sabia que o nome disso era catador, mas eu já fazia isso. E vendi pastel, din-din para Cleomar, finada Cleomar. Fui entregador de comércio, em comércio. Trabalhei em carro-pipa. O pastor Lemos arrumou para mim um emprego na rádio, de controlista. Eu trabalhei na rádio. Trabalhei na lanchonete, primeiro de servindo as mesas, né, de garçom. E teve um episódio que o rapaz saiu e eu disse, eu sei fazer pastel. Aí fui fazer pastel, saiu duro mas aí o patrão lá me deu uma oportunidade, eu fui no Cleito, ele me ensinou bem direitinho, os próximos já foi saindo bom. Aí aprendi a fazer pastel. Fui pedreiro, fiz um curso de pedreiro, um curso de eletricista, fui encanador, mas o que eu sempre tive vontade, meu sonho, era de trabalhar na CAGES. Aí, é por isso que eu digo que a gente tem que correr atrás das oportunidades. Eu comecei a trabalhar na CAGES de graça. Eu ia ajudar lá, lavava o carro do natalício, o povo chamou de adulador, mas não, estava buscando uma oportunidade, né? E tirava vazamento, entregava contas de graça. E quando surgiu uma oportunidade, porque não tinha vaga, por isso que eu trabalhava de graça, quando surgiu uma oportunidade, aí eu já estava pronto para trabalhar, conhecia o sistema, conhecia a CAGES e fui trabalhar como cobrador. Passei 5 anos trabalhando como cobrador da CAGES. E depois fui para a ETA, que é a estação de tratamento, que cuida do tratamento da água, e tive um tempo fora por questões políticas e voltei já como gerente na CAGES, que é um cargo bem que eu nem esperava, mas graças a Deus foi a partir daí que me despertou a questão de me envolver na política. Depois da CAGES e depois que eu me tornei presidente da Associação da Cachoeira dos Rufinos. Porque a Cachoeira dos Rufinos não tinha nada quando a gente entrou lá, não tinha energia, cercado de energia na Cachoeira dos Rufinos, não tinha energia, não tinha passagem molhada, não tinha nada. E o Genesias, o deputado Genesias, era prefeito na época. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, sendo presidente da associação, e levar as reivindicações da Cachoeira, da localidade de Cachoeira dos Rufinos, para ele. E foi aí que Deus colocou ele na minha vida, porque ele tem me ajudado muito, tem me dado muitas oportunidades, e eu tenho agarrado essas oportunidades desde então, e foi um pulo na minha vida essa questão aí, porque eu passei a me envolver, passei a me encontrar com outros presidentes da associação, passei a participar de reuniões de sindicatos, reuniões com o próprio núcleo político, conversar com vereadores, apoiar outros vereadores, né? E me envolver mais diretamente na política. Então, eu tive todas essas profissões que eu tive serviram para isso que hoje está acontecendo. E de 2021 para cá,
eu estou alternando entre vereador, secretário, algo que eu nem imaginava, mas que graças a Deus estou tendo a oportunidade, estou procurando desenvolver, desempenhar, tudo é para a glória de Deus, e eu acredito que Deus usa a gente, os dons, os talentos da gente, para abençoar as pessoas. E é isso que eu estou tentando fazer. Para se tornar um homem público, quais foram os maiores desafios que enfrentou? Tem um ditado aqui que dizem que não se faz política sem dinheiro. E eu acho que esse foi um dos grandes desafios que eu enfrentei, porque eu ainda hoje não tenho dinheiro, né? Quando eu queria ser candidato em 2016, por causa da Cachoeira do Zufino, que eu queria expandir mais, porque outras pessoas procuravam, pediam que a gente ajudasse, que a gente representasse. Aí eu queria ser candidato em 2016. Já com uma afinidade com o deputado Genésio, eu o procurei, aí ele disse, não é o seu momento. E ele é um cara muito sábio, não era mesmo o momento. Em 2020, quando eu fiquei dizendo que era candidato o tempo todo, e o povo muito desacreditado, por eu não ter não ter o que o pessoal diz que precisa para ser um político, dinheiro, apoio, e isso foi o que me atrapalhou mais, porque até o pessoal falava tanto que eu colocava até na cabeça às vezes desestimulando, dizendo que não dá para mim porque eu não tenho isso. Mas hoje eu já acho que sim, que precisa mesmo de ter apoio, de ter um certo dinheiro, mas o político precisa prestar serviço, o político precisa trabalhar, precisa mostrar, representar a população. E representar a população é com trabalho, com aquela população precisa. Você tem que ser a voz daquela pessoa que está sendo representada, onde você estiver. E não é com dinheiro que faz isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito no trabalho. E é o que eu procuro fazer. Hoje, como vereador, como você enxerga o papel de um representante público na construção de uma comunidade mais forte? Eu sempre achei o vereador, que na minha infância eu lembro do seu Zé Dorinha, o Doge, o próprio Pastor Lemos, que foi vice-prefeito, essas pessoas bem próximo da população. O Zé Dorinho, eu lembro que ele trazia o pessoal ali, que eu morei no Riacho das Canas, próximo ao Monte Sião. Ele era quem trazia o pessoal para consultar. A casa dele era cheia de gente que vinha da Serra para o Parambu, que naquele tempo o pessoal andava mais era de pé, não tinha, todo mundo tinha uma moto como hoje tem, né? E era uma casa de apoio. Aqui no Dóis também, aqui na Pedro Alves, ele também, o pessoal também o procurava muito. Os vereadores tiravam documento do pessoal, tiravam títulos, porque eu não tinha facilidade de hoje, você entra na internet e já tira todos os documentos, naquela época não tinha. Aí o político, o vereador, ele é a pessoa que está mais próximo da população. Então eu vejo o vereador, o prefeito, o deputado, o político, eu vejo como, para mim, é como se fosse um empregado, um trabalhador, um servidor público. Para mim, um vereador tem que sair todo dia para trabalhar, tem que ir nas comunidades, tem que conversar com as pessoas, ver o que é que elas estão precisando, porque como é que eu vou lhe representar se eu não converso com você, se eu não sei o que é que você está precisando, o que é que você está pensando? Então eu acredito, se eu não acreditasse que a política é boa, que a política pode resolver os problemas da população, não estaria aqui como político, porque eu não vou perder tempo com uma coisa que eu não acredito. Mas eu acho que a população, vocês, têm grande responsabilidade com isso, com a política, porque somos nós, sou eu e você que escolhe o nosso representante. Então você deve acompanhar o trabalho do seu representante, do seu vereador, do seu deputado. Muita gente hoje não acredita na política, mas você veja o Parambu hoje. É porque vocês são novos ainda, vocês já pegaram um Parambu bem já desenvolvido. Mas o Parambu de 2000 para trás era um buraco, o Parambu não tinha nada. Hoje nós temos o Parambu está transformado. Quem vê o Parambu hoje, se você voltar há um tempo atrás, de 2004 para trás, você não reconheceria.
né? Então, quem fez isso? Eu vejo o trabalho do grupo político do Genocídio, do deputado Genocídio. Então, é prova de que a pessoa trabalha, é prova que a política pode mudar. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que a política é um instrumento para mudança, mas que a população deveria cada vez mais se envolver na política, não sendo candidato, mas se envolver querendo saber o que é que aquele vereador, aquele político que você votou, o que é que ele está fazendo. Olha, como eu disse, o cargo de vereador para mim é um emprego. Quando for na época da eleição, próximo ano, vai ter várias pessoas procurando emprego. Aí você é o empregador. Você é quem vai receber um candidato a emprego. E você é quem vai fazer as perguntas. Você é quem vai ver o currículo dele. O que foi que você fez? O que você pretende fazer? Quais as suas qualificações? Eu acho que se a população fizesse isso, nós teríamos políticos cada vez mais competentes com esse desenvolvimento, com essa mudança que a gente precisa. Família desempenha um papel muito importante. Você, sendo casado e pai, como você equilibra a vida pública e a família? A minha família é um presente de Deus para mim. E eu sou muito apegado à família, já por isso que eu falei da minha infância, que eu sempre fui o cabeça da casa, né? Eu sempre tive responsabilidade desde cedo. A minha esposa, a Eliana, ela me ajuda muito nas minhas decisões, na campanha política também. Ela é muito cautelosa e eu sou mais afobado. Eu acho que é por isso que dá certo. Meus filhos, o Pedro Henrique tem 17 anos, o Sami tem 9. Eu procuro passar para eles, não importa onde eles estejam, na política, como qualquer outra profissão, como médico, que eles procurem sempre ajudar as pessoas. Que eu acho que é para isso que a gente está aqui no mundo, para fazer o melhor, para ser o melhor onde você estiver. Onde você estiver, não importa se você é político, se é médico, se você é professor, não importa a profissão, você tem que fazer o melhor para que o nome de Deus seja glorificado em você. Quanto a lazer, a estar com eles, eu não me atrapalho em nada. Eu sempre estou com eles, a gente sai, a gente vai numa lanchonete, a gente conversa, né, muito. E hoje, o pensamento de vocês jovens hoje é muito diferente da minha época. Não sei se é porque eu sou meio atrasado ou vocês são muito adiantados, mas a gente tem um pouco de dificuldade com isso, né? Mas eu procuro passar minhas experiências, o que a gente passou, de não ser ninguém é melhor do que ninguém. Você pode ser rico, você pode ser podre de rico, mas quando um dia você morrer, você não é nada. Aí não importa o que você tenha hoje, não importa o que você esteja passando, você sempre tratar as pessoas bem. E é isso que eu tento passar, esse legado para os meus filhos, né? Tentar fazer o melhor possível, para que eles tenham orgulho de mim. Auricélio, suas experiências são verdadeiramente inspiradoras. Agradecemos por compartilhar sua história com a gente hoje. Eu que agradeço, fiquei muito feliz em participar com vocês. Tem muita história para contar e eu gosto de contar. Mas Deus abençoe todos vocês e estou sempre aqui à disposição. E aos nossos ouvintes por estarem com a gente em mais um episódio. Até a próxima!